Mateus foi um dos 12 apóstolos e provavelmente foi a pessoa que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele seguiu Jesus em seu ministério e foi escolhido para ser um de seus discípulos. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Mateus, mas ele deixou um relato muito interessante da vida de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos do Império Romano. Os judeus que trabalhavam como publicanos tinham uma má reputação entre seu povo, porque eram vistos como traidores que colaboravam com o opressor. Os publicanos também tinham fama de serem corruptos, cobrando muito para ficarem com lucro. Um dia, quando Jesus ainda estava no início de seu ministério, ele viu Mateus sentado na coletória, fazendo seu trabalho. Ele chamou Mateus e disse-lhe para segui-lo. Então Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. A partir daí, ele se tornou um discípulo de Jesus, Mateus 9:9. Mais tarde, quando Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos, Mateus foi um dos escolhidos, Mateus 10:2-4. Assim, ele recebeu treinamento especial de Jesus para ser um dos futuros líderes da igreja. Ele seguiu Jesus ao longo de seu ministério e participou da fundação da igreja, depois que Jesus subiu ao céu. A Bíblia não nos conta mais sobre a vida de Mateus, mas segundo uma antiga tradição, ele morreu como mártir na África Oriental. Descubra aqui mais sobre os publicanos na Bíblia. Mateus ou Levi. A história do chamado de Mateus é muito parecida com a história de um homem chamado Levi, relatada em Marcos 2:13-14 e Lucas 5:27-28. Nos 3 evangelhos, essa história aparece no mesmo lugar, depois da cura de um homem paralítico que tinha sido descido do telhado da casa de Pedro pelos seus amigos. Por isso, é bastante provável que Mateus e Levi eram a mesma pessoa. Talvez Mateus tinha 2 nomes. Mateus Levi. Ou então ele pode ter mudado de nome, ou ficado conhecido por outro nome. Se Mateus era Levi, o nome de seu pai era Alfeu.